Olá, mais um domingo, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo do nosso mini curso de infertilidade para leigos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre ovo doação. O que vem a ser ovo doação? Ovo doação são aqueles casos de tratamento de reprodução assistida, geralmente fertilização in vitro, em que utiliza-se óvulos de uma outra mulher. Primeiro precisamos saber quando está indicado a ovo doação. A ovodoação está indicada em casos que a mulher pode não produzir mais óvulos, por exemplo, quando a mulher já está na menopausa ou quando ela está numa idade um pouco mais avançada, que ela ainda menstrua, mas não consegue produzir óvulos quando usamos as medicações para estimular a produção de óvulos, ou também em casos que mulheres entram em menopausa precoce, que são mulheres jovens, antes dos 40 anos, que entram na menopausa. Mas não é só nesses casos. A ovodoação também pode estar indicada naquelas mulheres, principalmente aquelas com mais de 42 anos, que mesmo produzindo óvulos, não produzem óvulos de qualidade. E esses óvulos não produzem embriões de qualidade que permitam uma gravidez. Para vocês terem uma ideia, mesmo uma mulher jovem de 30 anos, de cada 10 óvulos que ela produz, 5 vão ter defeito genético. Aos 40 anos, de cada 10 óvulos, em média 8 têm defeito genético. A mulher de 42 anos, de cada 10 óvulos, geralmente 9 têm defeito genético. E a partir de 44 anos é pior ainda. De um modo geral, de cada 20, 30 óvulos, só um vai ser geneticamente normal. Então essas mulheres que não conseguem produzir óvulos ou não conseguem produzir óvulos de qualidade, vão precisar, para engravidar, da utilização de óvulos doados. Então o termo ovodoação é o termo utilizado para fertilização in vitro com óvulos de uma outra pessoa, de uma outra mulher. E como é que isso funciona no Brasil? No Brasil, a ovodoação tem que ser anônima e sem fins lucrativos. Então, a gente não pode usar, a mulher não pode usar o óvulo de uma prima, de uma irmã, de uma amiga, nada disso. Ela não pode conhecer a doadora de óvulo. E a pessoa que doa óvulo também não pode saber, não pode conhecer quem é a pessoa que vai receber o óvulo dela. E mais, a pessoa que doa óvulo não pode receber nenhum aporte financeiro por isso, não pode ter fins lucrativos. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, na sua resolução, não permite que a doação de óvulos tenha interesse financeiro. Então, como é que funciona a ovodoação no Brasil? A clínica de reprodução, o médico fertileuta, é responsável por procurar uma doadora de óvulos que tem que ter no máximo até 35 anos e que tenha maior proximidade de características fenotípicas com a receptora, ou seja, características físicas, cor de cabelo, cor dos olhos, altura, peso, não precisa ser exatamente igual, mas o mais próximo possível. Tipo de sangue, o tipo de sangue compatível, que não seja incompatível com o sangue da receptora, isso é de responsabilidade exclusiva da clínica e do médico fertileuta que vai efetuar o procedimento de reprodução assistida com óvulos doados. E como é que isso funciona no Brasil? Até pouco tempo atrás, a nossa única opção era chamada ovodoação compartilhada. Como não é possível que se pague uma doadora para doar óvulos no Brasil, a gente fazia o chamado ovodoação compartilhada. E o que vem a ser ovodoação compartilhada? São mulheres jovens com menos de 35 anos que têm uma boa reserva ovariana com capacidade de produzir bastante óvulos durante o estímulo e essa mulher vai dividir esses óvulos com uma receptora anônima, uma não conhece a outra, a clínica é que faz esse intercâmbio. E essas duas pessoas elas vão dividir tanto os óvulos como os custos do procedimento. Então, a receptora dos óvulos vai pagar parte do tratamento da doadora. Com isso, elas, além de dividirem o óvulo, dividem a responsabilidade e dividem o custo financeiro do tratamento de ambos os casais. Tá? Há uns 2 anos atrás, começou também no Brasil até a possibilidade de importação de óvulos, porque existem bancos de óvulos, principalmente fora do Brasil, temos na Argentina, alguns na Europa, e a Anvisa permitiu, há cerca de 2 anos atrás, a importação de óvulos. Esses óvulos ficam um pouco mais caros pela taxa de importação, pelo transporte e tudo mais, mas é mais uma opção. E mais recentemente, no Brasil, foi criado também um banco de óvulos nacional, que também consegue-se óvulos através desse banco de óvulos. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre doação de óvulos. Espero que tenha tirado suas dúvidas. Qualquer dúvida, podem colocar lá no Instagram. Já incluí aqui o tema adenomiose, que foi sugerido no Instagram, e ainda fico aberto para outras opiniões.
A próxima semana estaremos aqui de volta para conversar sobre útero de substituição. E aguardo informações de vocês no Instagram, dúvidas e principalmente sugestões. Um beijo enorme para todos, uma boa semana, que Deus nos proteja, até domingo que vem.